Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar mais um pouco sobre a guerra travada entre Israel e Hamas, fazendo um apanhado dentro de um contexto diferente, priorizando a abordagem relativa às estratégias de guerra, que infelizmente até o momento já vitimou mais de 8.000 pessoas. 1.400, um pouco mais de 1.400 israelenses foram mortos e mais de 6.000 palestinos foram mortos até o momento nesse confronto. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, para iniciar o nosso encontro, estou colocando aqui a bandeira de Israel e a bandeira do Hamas, que são os dois principais atores no atual conflito que ocorre na região da Palestina e Israel. Lembrando que no canal Geogênio existem vários vídeos falando sobre conflitos no Oriente Médio. Então, na verdade, no vídeo de hoje, eu não vou me ater à questão histórica da formação do Estado de Israel, a questão histórica dos conflitos envolvendo árabes e israelenses, apenas concentrando a explicação no atual conflito envolvendo o Hamas e Israel. Lembrando que o Hamas é o principal ator, mas também nesse conflito nós temos o envolvimento da Jihad Islâmica e até mesmo do Hezbollah. Então, vamos lá ao nosso encontro, fazendo uma abordagem bem direta, bem objetiva, sobre o tema central desse nosso encontro. Então, lembrando a vocês que no dia 7 de outubro nós tivemos um ataque proferido pelo Hamas e também membros da Jihad Islâmica a Israel. No dia 7 de outubro, na verdade, sábado, que é um dia sagrado, um dia de descanso para os judeus, membros do Hezbollah e da Jihad Islâmica atacaram Israel, pegando as forças de segurança desprevenidas. Então, além do ataque por terra, uma vez que membros do Hezbollah e da Jihad Islâmica romperam a cerca e o muro que separa a faixa de Gaza do território israelense e invadiram Israel através de diversos pontos. E, seguindo-se a invasão por terra, também o Hezbollah e a Jihad Islâmica lançaram milhares de foguetes contra Israel, pegando totalmente as forças de defesa de Israel desprevenidas, razão pela qual, nas primeiras horas da invasão, membros do Hamas e da Jihad Islâmica deixaram um rastro de mortes e destruição, estimando-se que, entre civis e militares israelenses, principalmente aqueles que se encontravam próximos à fronteira com a faixa de Gaza, não só aqueles jovens e adultos que curtiam uma festa rave, mas também moradores de povoados, de kibbutz,
que são cooperativas agrícolas existentes em Israel, e até mesmo postos de fronteira e quartéis das forças de segurança de Israel, foram atacados de surpresa, e esses ataques resultaram em mais de 1.400 mortes e milhares de feridos, que lotaram os hospitais das principais cidades de Israel, sobretudo aquelas localizadas mais próximas às zonas em que membros do Hamas e da Jihad Islâmica atacaram o Estado de Israel. Lembrando que o dia 7 de outubro, de certa forma, ocorreu 50 anos e um dia após o início da guerra do Yom Kippur. Yom Kippur é um feriado sagrado judeu, que é o Dia do Perdão, que no ano de 1973 foi comemorado no dia 6 de outubro. E sendo assim, ao completar o cinquentenário do início da guerra do Yom Kippur, quando então tropas da Síria e do Egito atacaram Israel de surpresa, membros do Hamas e da Jihad Islâmica repetiram o feito um dia após a comemoração dos 50 anos do início da guerra do Yom Kippur, que foi uma guerra que durou cerca de 20 dias e que foi vencida também por Israel. Apesar de Israel ter sido atacado de surpresa, os judeus conseguiram reverter os primeiros dias de guerra, que geraram grandes perdas de materiais e perdas humanas, claro, com a ajuda dos Estados Unidos, que enviaram equipamentos militares, armas, munições e tudo aquilo que Israel precisava para conter a invasão dos exércitos árabes, e em 3 semanas os judeus derrotaram os exércitos da Síria e do Egito. Sendo assim, nas comemorações da guerra do Yom Kippur, os árabes atacaram novamente Israel de surpresa. Claro, não com o mesmo poder bélico, até mesmo porque os palestinos não contam com esse poderio bélico que pudesse, inclusive, ameaçar a existência do Estado de Israel. Então se pergunta, ora, por que eles atacaram Israel, sabendo que Israel possui um dos mais bem preparados e armados exércitos do mundo? Ora, esses ataques têm consigo objetivos específicos. Claro que esses ataques foram acompanhados não só da morte de mais de 1.000 judeus, como também pelo sequestro de mais de 2 centenas, não só de judeus, como também pessoas de outras nacionalidades, muitas das quais, inclusive, também com dupla nacionalidade. Inclusive, dentro desse contexto, até brasileiros que possuem nacionalidade judaica foram sequestrados. Ora, qual é o objetivo específico de promover esses sequestros de pessoas idosas, de mulheres, de crianças, pessoas que tiveram membros das suas famílias assassinadas covardemente pelos terroristas do Hamas e da Jihad Islâmica? Ora, se você colocar no papel, dentro do contexto do conflito, o sequestro, na verdade, tinha por objetivo dar aos palestinos uma moeda de troca. Ninguém na liderança do Hamas e da Jihad Islâmica, na sua sã consciência, não saberia que Israel iria dar uma resposta exemplar após essa carnificina cruel promovida por terroristas das duas organizações criminosas, assim podemos chamar, 2 organizações criminosas. Agora, a partir do momento em que os terroristas do Hamas e da Jihad Islâmica têm em seu poder
mais de 200 de reféns. Isso limita as ações das forças de defesa de Israel contra o Hamas e a Jihad Islâmica, mesmo reconhecendo que Israel está proferindo pesados ataques à faixa de Gaza, ataques esses que inclusive já destruíram uma parte considerável da infraestrutura militar de superfície das duas organizações, do Hamas e da Jihad Islâmica, mas só que, como é sabido de todos, essas duas organizações construíram ao longo de décadas uma rede de túneis que para alguns tem cerca de 150 quilômetros de extensão, para outros tem 300 quilômetros de extensão, onde eles conseguem proteger seus arsenais, onde conseguem proteger seus combatentes e pessoas importantes dentro da hierarquia das duas organizações militares palestinas, que são organizações não oficiais e sim organizações terroristas, como eu disse ainda há pouco. Então, na verdade, a estratégia do Hamas e da Jihad Islâmica foi mais uma vez chamar a atenção da comunidade internacional para a causa palestina, porque os palestinos lutam pela criação do seu Estado. Só que essas duas organizações, elas não representam o povo palestino de forma oficial, porque a representação da nação palestina perante a comunidade internacional se dá pela Autoridade Nacional Palestina, que inclusive em 1993 assinou o Acordo de Oslo, no qual Israel e a Palestina estavam negociando a devolução de parte dos territórios ocupados, negociando autonomia dos territórios ocupados, negociando o reconhecimento do Estado de Israel e negociando o desarmamento das organizações fundamentalistas islâmicas que pregam a destruição do Estado de Israel. Só que o Acordo de Oslo ele foi minado pelo extremismo dessas organizações fundamentalistas islâmicas, porque boa parte dos acordos firmados entre judeus e países árabes que estiveram envolvidos no passado em guerras contra Israel tem como princípio a terra pela paz e o reconhecimento do Estado de Israel. Mas acontece que o extremismo religioso dessas organizações fundamentalistas não aceitam a existência do Estado de Israel e querem destruir o Estado de Israel por considerarem aquela terra pertencente aos árabes, algo que é totalmente discutível dentro da lógica e do conhecimento histórico dos povos que ocuparam aquela região. Não estou negando o direito do palestino ter um Estado, ele tem todo o direito de ter o seu Estado, inclusive esse direito foi reconhecido pela própria ONU em 1947, quando propôs a partilha da Palestina da região, na verdade, para a criação de dois Estados, o Estado da Palestina e o Estado de Israel. Porém, Israel, em 1948, no dia 14 de maio de 1948, os judeus proclamaram a criação do Estado de Israel. E em troca, o que os árabes fizeram, no dia 15 de maio do mesmo ano, iniciaram uma guerra contra Israel com o objetivo de expulsar os judeus do território. Então, a origem desse conflito ela é de extrema complexidade. E se você analisar ao pé da letra a origem desse conflito, ora, há de se convir que os árabes, os extremistas árabes, não admitem a presença e a existência do Estado de Israel e de judeus naquela região, pregando inclusive a morte dos judeus.
mas isso eu já falei em outros vídeos e o objetivo central desse vídeo é falar sobre as estratégias de guerra. Então aqui nós temos um mapinha de parte da faixa de Gaza e de áreas que foram até atacadas por membros do Hamas e da Jihad Islâmica no dia 7 de outubro de 2023. Aqui nós temos, consequentemente, a resposta dada pelas forças de defesa de Israel. Era mais do que se esperar que, após esses ataques, o primeiro-ministro de Israel declarasse guerra ao Hamas e à Jihad Islâmica. E a partir da declaração oficial de guerra, as forças de defesa de Israel começaram a atacar alvos que, de acordo com a inteligência de Israel, estão vinculados direta e diretamente a toda a infraestrutura, não só militar como civil, do Hamas e da Jihad Islâmica. Então, hoje completa 21 dias dos ataques do dia 7 de outubro e, sendo assim, podemos dizer que milhares de alvos na faixa de Gaza já foram destruídos, principalmente pelos ataques proferidos pela Força Aérea de Israel, por drones lançados por Israel, por artilharia de terra, por artilharia naval, enfim, causando um rastro de destruição muito grande na faixa de Gaza, onde ali nós temos vivendo mais de 2 milhões de pessoas. Infelizmente, em razão desses ataques, muitos civis acabaram perdendo suas vidas, entre os civis, inclusive mulheres e crianças, pessoas idosas, que estão pagando um preço muito alto pela irracionalidade do extremismo religioso do Hamas e da Jihad Islâmica. Vamos conhecer um pouquinho, falar um pouquinho dessas principais instituições, os atores da guerra, o Hamas, que significa resistência islâmica, considerado um grupo terrorista pelos Estados Unidos, União Europeia, Israel, e de fato é um grupo terrorista. Foi criado em 1987 no contexto da Intifada, a Guerra das Pedras, que na verdade foi uma onda de protestos realizados por jovens palestinos contra as forças de ocupação de Israel, localizadas na faixa de Gaza. Naquela época, a faixa de Gaza estava sob o controle de Israel e também na Cisjordânia. É um grupo fundamentalista islâmico de cunho nacionalista. Venceu as eleições em Gaza no ano de 2006, então na faixa de Gaza quem governa não é a Autoridade Nacional Palestina, e sim o Hamas. Inclusive houve um conflito armado entre o Hamas e a Al-Fatah, que é o braço armado da Organização para a Libertação da Palestina. Não aceita a existência de Israel, ou seja, prega a destruição do Estado de Israel. Vamos ver o outro grupo, Al-Fatah, que significa conquistar. Movimento de Libertação Nacional da Palestina, é rival do Hamas. É rival, mas agora estão unidos no conflito contra Israel. Foi fundado no Kuwait em 1959 por integrantes da diáspora palestina, ou seja, da expulsão dos palestinos. Após a guerra de 1948, muitos palestinos acabaram indo para o exílio e lá criaram a Organização para a Libertação da Palestina, que teve, logicamente, também dentro do seu escopo, o surgimento da Al-Fatah, que é o seu braço armado. Considerado o maior partido político palestino, mas tem braço militar, que é a Al-Fatah. É nacionalista e laico, ou seja, aceita membros de qualquer religião, inclusive cristão. Maior grupo da Organização para a Libertação da Palestina, a OLP. Yasser Arafat foi o grande líder da OLP, já está morto há algum tempo, e hoje
é comandada por Mahmoud Abbas, que é o líder da Autoridade Nacional Palestina, podemos assim dizer, o presidente não só da OLP, mas também da Autoridade Nacional Palestina, que é o órgão, ou seja, a entidade oficial que firmou o acordo com o governo de Israel em 1993, o chamado Acordo de Oslo. Aqui nós temos a Jihad Islâmica, que significa a Guerra Santa, grupo terrorista aliado do Hamas, fundado na década de 1980 no Egito, por estudantes de Gaza, ou seja, palestinos que estavam estudando em território egípcio, considerado terrorista por Estados Unidos, União Europeia e Israel. Ao longo do tempo assumiu ataques suicidas e terroristas, vários ataques contra interesses do Estado de Israel, não reconhece a existência do Estado israelense, prega a destruição do Estado de Israel. No ataque do último sábado, dia 7, se uniu ao Hamas. Então, as duas principais forças ou atores que estão combatendo as forças de defesa de Israel nesse momento, Hamas e Jihad Islâmica. Lembrando que a Jihad, que esse grupo extremista diz Guerra Santa, a Jihad é uma guerra que todo muçulmano deve travar consigo mesmo para se tornar uma pessoa melhor. E não uma guerra santa para converter aqueles que não são muçulmanos à religião islâmica, como prega esse grupo fundamentalista islâmico, Jihad Islâmica. Aqui nós temos o Hezbollah, Partido de Deus. O nome significa Partido de Alá, Alá é Deus para os muçulmanos. Criado na década de 1980, durante a Guerra Civil Libanesa, uma guerra que se arrastou por mais de 10 anos e que deixou um rastro de mortes e destruição muito grande. Atua como partido político no Líbano, é considerado grupo terrorista por Israel, Estados Unidos, União Europeia e Conselho de Cooperação do Golfo. Inimigo de Israel, o grupo enfrentou o país durante a guerra de 2006, quando membros do Hezbollah atacaram forças de segurança de Israel, militares israelenses na fronteira de Israel com o Líbano, matando alguns militares e sequestrando outros. Isso levou as forças de defesa de Israel a invadir o sul do Líbano e durante alguns meses as forças de defesa de Israel promoveram ataques pesados contra alvos do Hezbollah, até que foi assinado um cessar-fogo e a ONU enviou para lá uma força de segurança que é mais um paliativo, porque essa força de segurança e nada é a mesma coisa, porque não impede as ações desse grupo extremista contra o Estado de Israel, inclusive o lançamento de foguetes contra Israel. Após ataques no sábado 7, apoiou Hamas e atacou o norte de Israel, coisa que vem acontecendo até hoje, lembrando que essa aula está sendo gravada no dia 21 de outubro de 2023. Aqui nós temos o poder bélico de Israel, das Forças de Defesa de Israel, IDF, para que vocês tenham uma ideia do poderio. Claro que esse poder bélico, ele não traduz 100% a realidade do arsenal existente em Israel, porque ninguém vai colocar à disposição o quantitativo de armas, equipamentos militares que possui. Porém, a ideia aqui é dar a vocês uma noção sobre o poder de Israel, poder militar de Israel. Militares da ativa, aproximadamente 170 mil. Militares da reserva, cerca de 465 mil. 2.200 tanques, ou mais, né? A gente não sabe. Inclusive tanques de fabricação de Israel, que estão entre os melhores existentes no mundo. 530 peças de artilharia, a gente não sabe, né? Que inclui isso aqui, né? Obuses autopropulsados, sistemas de lançamento de foguetes,
Aqui temos 339 aviões de combate, numa outra fonte fala-se mais de 1.200, 196 F-16, que é um dos caças da Força Aérea dos Estados Unidos, é um avião fabricado nos Estados Unidos e que tem passado por atualizações e se transformado numa arma atual para enfrentar qualquer força aérea de qualquer país do mundo. 83 F-15 é a mesma coisa, né? F-15 que são de uma nova geração, passaram por um aperfeiçoamento, né? Novos sistemas de armas, novos sistemas eletrônicos, enfim. 30 F-35, na verdade esse número já é um pouquinho superior, que é um caça de quinta geração, caça furtivo, que podemos assim dizer que é a espinha dorsal da Força Aérea de Israel. 142 helicópteros, 43 Apaches, que são helicópteros de fabricação norte-americana, helicópteros de ataque. Aqui nós temos o sistema Iron Dome, que é o domo de ferro, que é um sistema de interceptação de foguetes e mísseis que é muito utilizado por Israel para proteger suas cidades contra os ataques proferidos pelo Hamas, pela Jihad Islâmica, pelo Hezbollah, também ataques que vêm do território sírio e por aí vai. A Marinha de Israel possui 49 navios patrulhas, né? 5 submarinos, mas aqui não fala sobre as corvetas. Israel tem 7 corvetas de última geração, muito modernas, né? A Marinha de Israel ela não é grande, né, como a Marinha das grandes potências militares, até mesmo porque Israel não tem um vasto litoral, mas tem um poder naval que a gente pode considerar, perante as dimensões do Estado de Israel, bastante significativo, inclusive alguns dos submarinos que pertencem à frota de Israel dispõem de lançadores de mísseis balísticos com capacidade para transportar ogivas nucleares. Lembrando que Israel, apesar de não reconhecer oficialmente, é uma potência nuclear. Estima-se que o país tenha cerca de 90 bombas atômicas, ou seja, ogivas nucleares. Na verdade, a gente não sabe o quantitativo de armas nucleares que Israel possui, porque oficialmente o governo de Israel sempre negou a existência de armas nucleares no seu arsenal de guerra. Mas todos sabem que Israel desenvolveu a bomba atômica, desenvolveu mísseis balísticos da classe Jericó, que são mísseis inclusive intercontinentais, que têm alcance de mais de 8.000 quilômetros, que pode atacar seus inimigos onde estiverem. Então, essa capacidade militar de Israel apenas está sendo representada aqui em parte. Aqui nós temos os túneis fortificados do Hamas e da Jihad Islâmica. Então, aquilo que eu falei, uma das estratégias militares do Hamas e da Jihad, uma vez que, militarmente falando, são organizações muito inferiores as forças de defesa de Israel, mas para poder enfrentar as forças de defesa de Israel em caso de uma invasão por terra, o Hamas e a Jihad Islâmica construíram uma enorme rede de túneis que, para alguns analistas, se estende por mais de 300 quilômetros, para outros analistas, por mais de 150 quilômetros. E nesses túneis você tem as fábricas onde são produzidos os foguetes que são lançados contra o Estado de Israel, também produzidos de forma até, podemos dizer, relativamente artesanal, determinadas munições, e lembrando que o Hamas ele recebe, juntamente com a Jihad Islâmica, ajuda militar da Síria, ajuda militar do Irã e, indiretamente, ajuda de outros países árabes que financiam essas duas organizações, razão pela qual não se sabe o tamanho do arsenal de armas, que não são armas pesadas, mas são armas com poder de destruição relativo,
que estão armazenadas nesses túneis. Então é um labirinto enorme de túneis, vou mostrar aqui a vocês, né? Espera aí, vamos ver o mapa aqui, acho que pulou. Espera aí. Acho que pulou aqui, deixa eu ver. Não, tá aqui. Passando aqui para baixo um pouquinho para mostrar a vocês esse labirinto. Esses riscos vermelhos, inclusive, foram apresentados ontem no Jornal Nacional, né? Mostram uma rede de túneis que, de acordo com as forças de defesa de Israel, já foram destruídas. Claro, na guerra existe uma propaganda enorme, e a propaganda de guerra é feita pelos dois lados. A gente não sabe, né, se Israel de fato já conseguiu destruir essa grande extensão de túneis que aparece assinalada aqui no mapa. Eu, particularmente, acredito que mesmo os judeus tendo armas com capacidade para destruir, né, bunkers subterrâneos, né, como essa rede de túneis é um labirinto enorme, na verdade, os mísseis que conseguem perfurar o solo, alcançar camadas de 20, 30, 40 metros de profundidade, onde parte dessa rede de túneis se encontra, ele tem um poder de destruição localizado. Não quer dizer que toda aquela extensão de túneis foi destruída. Esses túneis têm uma enorme rede de saídas para a superfície, o que torna ainda mais difícil e mais complexo a destruição. Então, apesar de Israel possuir essa capacidade militar, é um processo muito lento que vai se arrastar por meses e meses, caso essa guerra se estenda por um longo período. Aqui nós temos a imagem de parte da faixa de Gaza. A ideia aqui é mostrar, primeiro, que a faixa de Gaza ela tem a maior densidade populacional do planeta. Ali, numa faixa muito pequena, vivem mais de 2 milhões de pessoas, muitos prédios, muitas edificações. Então, na medida em que as forças de defesa de Israel vão destruindo aqueles alvos que, segundo eles, são alvos militares, porque envolvem a infraestrutura do Hamas e da Jihad Islâmica. Na medida em que isso vai ocorrendo, torna-se ainda mais difícil a acessibilidade dos carros de combate, dos tanques de canhão, dos carros blindados, né, daqueles carros que transportam, carros blindados que transportam efetivos militares, por causa da grande quantidade de entulhos que vão se acumulando nas vias de circulação, não só na cidade de Gaza, como também nas outras cidades encontradas na região, o que torna essa operação militar por terra extremamente complexa e difícil, até mesmo porque a guerra de guerrilha urbana é quando você tem forças bem preparadas, bem treinadas, como é o caso do Hamas e da Jihad Islâmica, para uma guerra de guerrilha urbana, uma rede de túneis gigantesca que permite o deslocamento dos efetivos militares pela cidade, mesmo por baixo das áreas que tiveram ataques aéreos e que foram destruídas. Isso cria armadilhas enormes para as forças de Israel quando estas se projetarem e invadirem por terra a faixa de Gaza. Então, na verdade, o saldo de mortos entre os efetivos militares de Israel vai ser significativo. Mesmo que Israel tenha armamentos sofisticados, disponha de um exército muito bem treinado para a guerra, ora, a guerra de guerrilha urbana é extremamente complexa e se torna muito mais complexa em razão dessa rede de túneis que faz uma conexão com diferentes áreas da cidade, o que torna mais difícil para os efetivos das forças de defesa de Israel poder matar, capturar e até mesmo libertar os judeus sequestrados, as mais de 200 pessoas que foram sequestradas pelo Hamas e pela Jihad Islâmica. Aqui nós temos o arsenal do Hamas e Jihad Islâmica. Aqui nós temos o foguete Qassam, né, que é um dos foguetes lançados de encontro
as cidades de Israel. O Hamas desenvolveu uma capacidade de fabricação de foguetes que hoje tem alcance de mais de 200 quilômetros. A diferença do foguete para o míssil é que o foguete ele não tem um sistema para guiar ele até o alvo. Então ele é disparado, pode cair numa área povoada, pode cair numa área aberta e é utilizado ali coordenadas geográficas antes do disparo na tentativa de alcançar qualquer alvo, não é um alvo militar, qualquer alvo que possa ser alcançado é justificado pelo Hamas e a Jihad Islâmica como alvo real. Aqui nós temos alguns drones, né? Não precisa dizer que um dos fornecedores de drones para essas organizações tem sido o Irã. Então, e claro, eles também desenvolveram a capacidade de produzir seus próprios drones que são lançados de encontro a Israel. E lembrando que os drones se tornaram uma arma letal hoje na guerra moderna. Tanto é assim que a Ucrânia e a Rússia têm utilizado desse recurso em larga escala. Israel também possui drones muito mais modernos, muito mais capazes, inclusive de efetuar ataques contra os alvos do Hamas e da Jihad. Aqui você tem uma bateria de foguetes, repare, né? Eles desenvolveram baterias de foguetes que são lançadas, aqui é foguete de saturação, pode ser, né? Que são lançadas de encontro às tropas de Israel. Aqui nós temos lança-míssel, né? Eu não sei se aqui é um lança-míssel antiaéreo para abater helicópteros a baixa altitude, ou se são lança-mísseis para derrubar ou destruir, destruir veículos militares, principalmente tanques de canhão. Aqui nós temos a imagem de alguns armamentos que foram apreendidos por Israel, que pertencem ao arsenal de guerra do Hamas e da Jihad Islâmica. Então, aqui é apenas para dar ideia a vocês de algumas armas que essas duas organizações dispõem. Aqui eu já mostrei, né? Peraí, tá pulando aqui, né? Essa outra imagem, os ataques aéreos na faixa de Gaza, tem como alvos a estrutura militar do Hamas e Jihad Islâmica. Quando a gente fala em estrutura militar, todos os prédios, todas as edificações que são utilizados pelo Hamas e a Jihad Islâmica têm sido considerados por Israel alvos reais. Então a Força Aérea de Israel, principalmente a Força Aérea de Israel, tem proferido diariamente centenas de ataques que vêm destruindo toda essa infraestrutura de superfície dessas duas organizações militares, uma forma de enfraquecer essas duas organizações militares. Lembrando que Israel ele cortou o fornecimento de água, ficou um tempo sem fornecer água à faixa de Gaza e cortou o fornecimento de energia. E também está, de certa forma, bloqueando a entrada de provisões para a faixa de Gaza. Então, a ajuda humanitária que tem chegado à faixa de Gaza é muito menor do que aquilo que os civis palestinos que vivem na região precisam. Infelizmente, na medida em que os dias passam e a água vai se tornando mais escassa, os alimentos vão se tornando mais escassos, aí você vai ter pessoas morrendo por inanição, por fome, por pessoas que irão morrer por desidratação, pessoas que irão morrer nos hospitais por falta de condições de atendimento, porque diariamente aumenta o número de feridos e os médicos já estão trabalhando na sua plena capacidade e todo ser humano tem um limite de resistência. Então, na verdade, né, essa guerra ela tem um lado obscuro, um lado muito triste, que envolve a morte de civis inocentes e, inclusive, isso, de certa forma, algumas pessoas chamam até de genocídio. Mas isso está acontecendo por quê? Talvez vocês não entendam aquilo que eu queira mostrar. Ora, se o Hamas e a Jihad Islâmica têm uma rede de túneis enorme, por que a população, se não toda ou parte dessa população, não é levada para essa rede de túneis para se abrigar dos ataques aéreos proferidos por Israel ou também
ataques navais, ataques de artilharia. Por que essas pessoas são mantidas na superfície? Para virar vítimas de guerra e essas vítimas de guerra serem utilizadas como propaganda contra as operações militares de Israel? É possível isso? É. Não estou dizendo com isso também, que fique bem claro, que de repente parte da população não esteja abrigada nesses túneis. Não estou dizendo isso. Mas tudo leva a crer que não estão. Essa população é mantida na superfície e acaba, infelizmente, né, virando alvo, porque o próprio Hamas e a Jihad Islâmica utilizam a própria população como escudo humano. Isso é uma estratégia de propaganda contra as operações militares de Israel muito eficaz. Por quê? Na medida em que avolumam o número de mortos, pessoas inocentes, o número de feridos, ora, isso é utilizado na comunidade internacional como uma propaganda contra as operações militares de Israel. E ninguém pode negar que isso acontece, porque acontece. Propaganda de guerra muda a opinião das pessoas. Infelizmente, quem está pagando com a vida, na maioria dos casos, são os civis inocentes. São crianças, são mulheres, são idosos. Enfim, os militares, consequentemente, combatentes, ele é preparado para a guerra, matar e morrer. Mas os civis, eles não devem ser alvos de guerra, mas infelizmente acabam sendo, como acontece em qualquer guerra, não só no presente, como aconteceu no passado. Você pega a guerra atual entre a Rússia e a Ucrânia, quantos civis inocentes já morreram por causa de ataques proferidos, principalmente pela Rússia contra a Ucrânia, mas também ataques ucranianos contra cidades ocupadas por russos, em alguns casos, têm matado civis também. Então, infelizmente, é o lado obscuro da guerra, o lado triste. Aqui nós temos os preparativos para invadir a faixa de Gaza. O exército de Israel, as forças de defesa de Israel, afirmam que já estão preparadas para invadir a faixa de Gaza. Essas imagens aqui tem por objetivo mostrar alguns veículos blindados que se encontram na fronteira de Israel com a faixa de Gaza, preparados e, a qualquer momento, quando for autorizado, invadirão por terra a faixa de Gaza, porque o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tem prometido eliminar os membros do Hamas e da Jihad Islâmica. O cerco à faixa de Gaza pelo mar. Isso aqui é uma das corvetas, né, da Marinha de Guerra de Israel, muito moderna, né? Está entre as mais modernas do mundo. É aquilo que eu disse, Israel não tem uma marinha de guerra numerosa, mas tem uma marinha de guerra com embarcações muito modernas que podem exercer o papel de defender o mar territorial de Israel e também cumprir missões militares contra vizinhos que possam constituir qualquer ameaça à existência do Estado de Israel. Então, várias embarcações de guerra de Israel estão fazendo patrulhamento nas águas territoriais da faixa de Gaza, inclusive já mataram vários membros do Hamas e da Jihad Islâmica, que também tentam entrar pelo mar no território de Israel para cometer lá seus atentados. No dia 7 de outubro, inclusive, a Marinha foi a força que melhor exerceu o papel para defender Israel no dia 7 de outubro, né? Porque grupos do Hamas vindos do mar, mergulhadores, né, em lanchas, né, foram surpreendidos pela Marinha de Guerra de Israel, que matou praticamente todos os militares do Hamas que tentaram invadir o território israelense pelo mar. Aqui nós temos, para mostrar a vocês, né, o Domo de Ferro, né, que é um sistema desenvolvido em parceria por Israel e Estados Unidos, para defender o espaço aéreo de Israel do lançamento de foguetes disparados da faixa de Gaza e também lá do sul do Líbano. É muito eficiente, né? O grau de eficiência do Domo de Ferro ultrapassa a 90%. Aqui nós temos o sistema Patriot, que foi desenvolvido pelos americanos, que é um sistema de interceptação de mísseis
inclusive intercontinentais balísticos, com extrema eficiência. Foi utilizado na Guerra do Golfo, lá em 1991, reparem só, 32 anos depois, esse sistema já é muito mais moderno, já foi aperfeiçoado e fazia parte daquele programa que foi criado pelo governo norte-americano chamado Guerra nas Estrelas, defender os Estados Unidos através de um escudo antimísseis, e Israel hoje participa na modernização desse sistema, juntamente com a indústria bélica dos Estados Unidos, dispondo de várias baterias para interceptar eventuais mísseis que possam ser disparados da Síria, possam ser disparados do Irã ou de qualquer outro país árabe que declare guerra contra o Estado de Israel. Aqui nós temos, a fronteira norte de Israel, aqui o sul do Líbano, onde estão ocorrendo também alguns embates, alguns confrontos entre as forças de defesa de Israel e o Hezbollah. O primeiro-ministro de Israel tem ameaçado o Hezbollah. Caso o Hezbollah entre nessa guerra com força, Israel irá destruir o Hezbollah. O primeiro-ministro de Israel disse que a ação de Israel no Líbano será muito pior do que a ação de Israel na faixa de Gaza. Isso quer dizer que está dando um recado curto e grosso. Não entre na guerra, porque nós destruiremos toda a infraestrutura militar do Hezbollah. E isso vai, consequentemente, gerar milhares de mortos lá no Líbano. O Hezbollah é uma força militar muito mais poderosa que o Hamas, que a Jihad Islâmica, do que a Al-Fatah. De acordo com aquilo que se diz, as estimativas dão conta de que o Hezbollah conta com um efetivo militar de 100 mil soldados, dispõe de mísseis antiaéreos, dispõe de mísseis antitanque, dispõe de peças de artilharia, dispõe de uma grande quantidade de drones, também dispõe de uma enorme quantidade de foguetes que poderiam ser utilizados contra Israel. Lembrando que o Hezbollah tem como principais aliados a Síria e o Irã é o principal fornecedor de armas para o Hezbollah. Então, a ameaça da internacionalização do conflito, ela existe. Ninguém pode negar isso. Tanto é assim que os Estados Unidos já enviaram 2 porta-aviões para o mar Mediterrâneo, acompanhados, logicamente, com outros navios de guerra, que fazem parte da escolta desses porta-aviões. Também, dentro desse contexto, submarinos nucleares norte-americanos estão naquela região, e o presidente dos Estados Unidos tem reiterado quase que diariamente uma ameaça ao Irã: se mantenha longe do conflito, porque se o Irã entrar na guerra, os Estados Unidos dará uma dura resposta ao Irã. Aqui nós temos a estimativa do arsenal nuclear existente no mundo. A ideia aqui não é mostrar o quantitativo de armas nucleares da China, dos Estados Unidos, da Rússia, que detém o maior arsenal nuclear do mundo, e sim mostrar a estimativa do arsenal nuclear de Israel, aqui, 90 ogivas nucleares. Isso tudo é estimativa. Ninguém sabe, na verdade, o poder do arsenal de cada país que desenvolveu armas nucleares. Então, é uma estimativa. O governo de Israel nega até hoje que dispõe de armas nucleares, mas todo mundo sabe que Israel, pelo menos o pessoal que convive na área militar, analistas militares, altos comandantes, pessoal de alta patente, das principais forças armadas do mundo, sabem que Israel desenvolveu a capacidade nuclear e que dispõe de um arsenal de armas nucleares. É aquilo que eu disse. Não é só bomba atômica, não é só ogiva nuclear que Israel possui. Israel possui mísseis com capacidade para transportar essas ogivas nucleares, que podem ser disparados de aviões de terra. Terra é o míssil Jericó, que é um míssil intercontinental, e também de submarinos. Israel tem uma classe de submarinos chamada Delfim, os mais modernos, inclusive, têm silos com capacidade de disparar mísseis com ogivas nucleares.
Aqui a ideia é mostrar Israel versus o Irã. Tem um vídeo aí no canal Geogênio, né? Tambores de Guerra, em que eu falo, né, sobre um provável conflito armado de Israel e Irã, que foi gravado, se não me falha a memória, há mais ou menos 2 anos atrás. São duas potências militares existentes no Oriente Médio, só que o Irã não faz fronteira com Israel. Então, uma guerra entre Irã e Israel seria mais uma guerra através do lançamento de mísseis e talvez uma guerra aérea, desde que os países da região permitissem que aviões de guerra de Israel e do Irã sobrevoassem seu espaço aéreo. Então, mas existe essa possibilidade de ocorrer uma guerra entre Israel e Irã. Israel, o governo de Israel há anos tem ameaçado o Irã em função do desenvolvimento do programa nuclear daquele país e tem alertado a comunidade internacional sobre a possibilidade do Irã produzir armas nucleares. E de acordo com o governo de Israel, ele não vai permitir que o Irã desenvolva a bomba atômica. Caso isso aconteça, Israel vai atacar o Irã, porque o governo do Irã prega e tem normalmente fazendo um discurso belicista. O Ayatollah Khamenei, que é o líder supremo religioso do Irã, assim como o presidente do Irã e outros membros importantes do clero e do governo iraniano, têm ameaçado Israel, varrer Israel do mapa. Agora, ameaçar um país que tem, primeiro, um poder bélico que possui Israel. Segundo, um arsenal de armas nucleares, é cometer suicídio. Né? Porque se um míssil iraniano atingir o território israelense, causar muitos danos, eu acho que Teherã vai deixar de existir, assim como outras grandes cidades do Irã. Aqui nós temos os Estados Unidos reforçam a presença militar, que é o porta-aviões Gerald Ford, que é o mais moderno porta-aviões da frota da Marinha de Guerra dos Estados Unidos, é o maior porta-aviões do mundo, porta-aviões nuclear. Atualmente existem 2 porta-aviões com seus navios de escolta nas imediações de Israel e do Líbano, posicionados. O Gerald Ford carrega 75 modernos aviões de combate, inclusive o F-35, faz parte desse arsenal de aviões que se encontram aqui no Gerald Ford. Ou seja, os 2 porta-aviões juntos dessa classe têm cerca de 150 aviões de combate na região, que é a forma que o governo norte-americano tem utilizado para ameaçar os atores que podem jogar gasolina nesse conflito entre Israel, Hamas e Jihad Islâmica, dizendo: não entre na guerra, porque a retaliação dos Estados Unidos vai ser muito grande. Lembrando que os Estados Unidos, inclusive a Força Aérea dos Estados Unidos, aviões de guerra norte-americanos sediados no Iraque atacaram bases do Irã ontem, dia 6 de outubro, bases localizadas no norte da Síria, porque os iranianos, ou seja, os grupos extremistas apoiados pelo Irã, da Síria e do Iraque, têm lançado foguetes e drones contra as bases militares americanas na região. E os Estados Unidos responderam um alerta. E o discurso tem ficado cada vez mais duro. Os Estados Unidos estão reforçando a presença militar em todo o Oriente Médio. Então, há uma possibilidade desse conflito se internacionalizar. E se isso acontecer, infelizmente, existe uma chance de eclodir a Terceira Guerra Mundial. Vamos torcer para que isso não aconteça, porque o resultado de uma Terceira Guerra Mundial será praticamente o fim de quase toda a raça humana no planeta. Então, moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Dá aquela forcinha, dê aquele like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Pô, não custa nada você deixar um comentário. Gostou da aula? Pô, mestre, me amarrei na aula, professor, o senhor poderia me tirar uma dúvida? Faz a sua pergunta, interage, porque quando o aluno ele interage com o professor, tirando dúvidas, o seu leque de conhecimento ele se amplia e a sua capacidade de interpretação das situações que possam aparecer em concurso amplia de forma significativa. Então, moçada, é isso aí.
O canal GeoGênio ele foi criado para democratizar o ensino da geografia. No mais, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!